Gente, hoje é o dia da gratidão. E a gratidão, sem dúvida, é uma das maiores virtudes para a gente poder fazer frente às dificuldades da vida. Sempre vai ter muito o que a gente fazer, sempre vai ter muito o que a gente ainda precisa conquistar, o que a gente ainda quer garantir, os riscos que a gente quer eliminar, mas não faz mal a ninguém. A qualquer momento você olhar para trás, né, e ver tudo que você já conseguiu, tudo que você já conquistou, e a gente ser grato por tudo isso que a gente recebeu, por toda a ajuda que a gente teve. Por que a gente tem um foco tão grande nas coisas que não estão dando certo? E a gente tem pouco tempo, pouca atenção, pouca apreciação das coisas que estão dando certo. Eu vou fazer sempre mais por você, porque eu não conto que você consiga fazer e porque eu acho que é assim mesmo. Eu tenho que fazer um monte para receber quase nada da vida. Um certo até masoquismo, que muitas pessoas acabam caindo nessa armadilha. De uma certa dependência de ser o bonzinho que só faz, mas que nunca precisa receber. Olá, você está no Arena IE. Eu sou Alessandra Gonzaga. E eu sou Marcelo do Carmo. Gente, hoje é o dia da gratidão, não é isso? Dia de ação de graças, Thanksgiving. Thanksgiving, dia de agradecer, né? A gente, que pena não ter essa tradição aqui, né, Má? A gente até comemora o Dia de Ação de Graças, né? Porque afinal de contas é uma festa religiosa, mas ela começou lá nos Estados Unidos, né? Eu fui atrás da história, né? Conta pra nós, então. Naquele cantinho nordeste, na pontinha de cima, né, dos Estados Unidos, que hoje são vários estados lá, Connecticut, aliás, onde mora o Chuck, né? Nosso amigo Charles Wolf. Connecticut, Massachusetts, né, New Haven, é tudo por lá. Lá era a província de Nova Inglaterra. E foi lá que começou essa tradição. Foram lá que os peregrinos chegaram e eles se estabeleceram e eles plantavam, né? E teve lá um determinado ano que a colheita foi muito, muito, muito ruim, né? Eles passaram uma dificuldade muito grande. E no ano seguinte, a colheita foi muito boa. Então, eles terminaram a colheita em outono, mais ou menos nessa época, e o governador da Nova Inglaterra, então, determinou que eles, né, pegassem um dia para agradecer a Deus, né, por tudo que eles conseguiram colher, né, naquele ano e se recuperar, né, do ano ruim que eles tiveram na temporada anterior. E aí começou a tradição, né, do dia de agradecer a Deus pela colheita do ano, por tudo que eles colheram no ano, por tudo que eles conseguiram tirar de bom da terra, né, no ano. Isso foi em 1620, uma coisa assim. Nossa, que legal. E a coisa vem vindo desde então. Aí teve indas e vindas, né? Mudaram um pouquinho a data. Teve uma época que foi assim, o Roosevelt foi um dos presidentes, né? Falou, não, vamos colocar uma semana mais cedo para não atrapalhar as vendas do Natal. Sabe? Começa a vir essa coisa do feriado comercial, né? A Black Friday no dia seguinte ao Dia Nacional de Ação de Graças, né? Mas aí teve até um período que alguns estados dos Estados Unidos comemoravam na terceira semana, outros estados na quarta semana, alguns nas duas. Mas aí parece que há algum tempo... E aqui já está se falando em Black November, né? No final do século passado, o Congresso americano estabeleceu, então, como feriado e como data oficial a quarta quinta-feira de novembro para se comemorar, né, o Dia de Ação de Graças. Que legal. Mas eu é uma festa acho de muito agradecimento bacana. a Deus, isso que eu acho que é legal, né? É isso que eu gostei de trazer para nós aqui do Arena IE, porque nós temos essa conexão forte com as emoções ditas positivas ou as virtudes que elas podem despertar no ser humano, né? E a gratidão, sem dúvida, é uma das maiores virtudes para a gente poder fazer frente às dificuldades da vida. Eu estava comentando contigo, ela está na galáxia de alegria. Olha né? só, pelo pessoal da universidade lá de Madrid. Isso, lá no universo de emoções, né? Ela faz parte da galáxia da alegria, né? A alegria, aliás, que linda essa frase que tem aqui no site do universo de emoções, né? A prova mais clara de sabedoria é uma alegria contínua. E a alegria é uma emoção, né, que
a gente experiencia quando a gente é bem-sucedido em alguma coisa, que é justamente o caso deles lá, né? Gratos pela colheita, né? Pela colheita bem-sucedida. As principais causas de alegria são atingir um objetivo, se relacionar bem com os amigos, satisfazer as necessidades básicas, uma experiência exitosa, conseguir um emprego, se dar bem num exame, né? Qualquer coisa que seja a experiência, né, de uma aventura, né, na vida, né, de um sucesso na vida. E a alegria, ela é a alfa da galáxia, né? E como é difícil a gente estar sempre alegre, né? Não é sempre que a vida nos traz motivos de alegria. Então ela tem pendurada nela uma série de emoções que são, digamos assim, substitutas dessa alegria. Então, por exemplo, uma emoção que está na galáxia da alegria é o otimismo. Uhum. Então, eu posso não ter motivo para estar alegre agora, mas eu tenho crença numa alegria futura, né? Então, eu sou otimista. E a gratidão, ela está no sentido oposto na linha do tempo. Eu não tenho motivo para ser alegre agora, mas eu sou grato por tudo que me aconteceu e isso me dá alegria. E aí tem outras coisas aqui, prazer, contentamento, humor está na galáxia da alegria, diversão. Então, quando você busca os stand-ups ou quando você busca assistir um filme de comédia, etc., você está dando um chicletinho para o cérebro mascar, de alegria. Só que se você entra na alegria da narrativa que está sendo contada, quer seja uma história, uma comédia romântica, um xiste, ou até mesmo uma peça cômica, né? Diversão também está aqui. Ilusão, Ali, está aqui na galáxia da alegria. Então porque a ilusão é uma fuga da realidade, né? Então você quer ver a coisa de uma forma, né, diferente do que aparece, né? E outras coisas aqui, né? Por exemplo, a busca do prazer, né? Então tem uma série de emoções que são conectadas, né, à alegria. Tá, mas vamos voltar para a gratidão. E a gratidão é uma delas, né? Então, mas eu quero falar um pouquinho sobre ela, porque eu tenho a impressão, assim, que ficou meio que um deboche para gratidão, né? Me lembrei agora do personagem da doutora Rosângela, do humorista, já que estava falando no stand-up. Gratiluz, né? Gratidão, gratiluz, gratitudo, né? Que ela se despede, né, nos sketches, fazendo essa tríade de gratidão, gratiluz, gratitude. E que eu acho que, apesar de parecer, assim, jocoso, na verdade pode ter ajudado até com o sucesso dela. Porque a verdade é que a gente brinca, mas brinca já sentindo uma certa gratidão ao falar sobre isso. Uhum. Então, eu entendo que a gente não deve provocar uma espécie de hashtag gratidão, qualquer que seja, para tentar mostrar que a gente é o máximo, que é o que acabou se acontecendo nas redes sociais. As pessoas botam a hashtag gratidão e muitas vezes, não estou dizendo que é sempre, mas muitas vezes elas não estão sentindo gratidão, elas estão querendo mostrar, olha só como eu sou bem-sucedida, né? Eu tenho, você não tem. Alguma coisa assim. Ok, mas pode ser que eles usem isso com esse apelo cômico, né? Mas muita gente séria, né, usa isso. O próprio Chuck, né? Puxa vida, a coisa não está legal. Então, um dos caminhos aí para frente, né, em busca de uma compelling vision, né, de uma visão inspiradora, de alguma coisa que pode vir a ser, ou ir para trás, né, lembrar de um momento que você foi bem-sucedido e você se nutrir daquele espírito, né, daquela energia para fazer frente a uma dificuldade atual. E o primeiro que a gente estudou, que trouxe essa estratégia, foi o próprio Boyatzis. Naquele curso do... liderança inspiradora? Lidem com compaixão, né? Liderança inspiradora. Ele falava que essa ferramenta de agradecer, né, os nossos mestres de vida, agradecer as pessoas que lá atrás nos ajudaram, era uma forma de você se nutrir de energia para enfrentar desafios presentes ou futuros. No sentido de que, puxa vida, né, eu não cheguei aonde eu estou só por mim.
Vamos lá, quem é que... eu me fiz por mim mesmo. Filho de chocadeiro, então, né? E que legal, né, mano? Porque tu tá falando do Boiatzes, lembrando dos nossos mestres de vida, e lembrei de uma reunião que eu tive essa semana com o pessoal, um grupo de mulheres que a gente faz mentoria, e o tema do encontro era emoções das mulheres. Então, a gente está falando sobre características do que a gente sente no espaço de trabalho. Poderia ser mulheres e homens, caso alguém torça aí o nariz por ouvir só para mulheres, mas é que no caso do mundo emocional das mulheres, e é isso que falava essa pesquisa que eu trouxe para as meninas, para a gente viver juntas, o que se fala é que as mulheres elas têm maiores possibilidades no campo empático. Então, elas são mais empáticas, especialmente ao sofrimento de outros. E, portanto, elas sentem mais, elas são mais emotivas. Mas o que essa pesquisa aí trouxe também é que, sendo menos emotivas, isso não modifica a forma como elas conseguem ser racionais, e aqui eu estou botando esse racionais entre aspas, porque a racionalidade sempre prevê alguma avaliação subjetiva, não existe racionalidade seca, né? A nossa racionalidade é limitada, como tu mesmo estuda lá na economia, né, Má? Mas nas decisões não há diferença de homens e mulheres em termos de racionalidade. Agora, na percepção da realidade, elas captam muito mais informações emocionais. É isso que falava lá esse estudo que a gente trouxe. Aliás, vamos ver se eu consigo colocar isso num artigo do LinkedIn essa semana. Mas aí, então, resumindo, o que apareceu lá de emoções? Entre as coisas que a gente capta, é o que está acontecendo com o outro. E isso vale para coisas boas e coisas ruins. Então, por exemplo, uma emoção que a gente pode ficar mais suscetível e combina muito com o nosso tempo, já falamos isso aqui no Arinee, é a comparação. É se comparar o tempo inteiro. E a história dos humoristas falando da gratidão nas redes sociais fala também de um outro sentimento que é muito comum, que é a inveja. A inveja que se tem, e a inveja é um sentimento que é bastante incapacitante, né? Porque você se ressente da felicidade, da alegria de outra pessoa. Mais do que você desejar até o que o outro tem, você não acredita que pode obter, e aí você sente esse sentimento de menos-valia em relação a esse outro. Então, é um sentimento bastante corrosivo para quem sente a inveja. E eu comento também sempre, não é legal também ser invejado, porque isso, especialmente no espaço de trabalho, pode gerar uma série de atritos e boicotes até, ou de uma percepção de que o que você faz não é o suficiente. Enfim, inveja não é legal para ninguém, nem para quem sente, nem para quem recebe. E tu falando dessa coisa dos mestres, e aí que fiz toda essa volta para chegar, isso é meio que um antídoto para inveja, para menos-valia, para insegurança, para esses sentimentos de eu não consigo, olha só, eu não tenho, eu não sou, eu não posso. Então, essas sensações tão pequenas, que nos apequenam diante das dificuldades da vida, a gratidão, ao contrário, nos engrandece. E não apenas nos engrandece, não sei bem se um antídoto contra a inveja, mas com certeza um antídoto contra narcisismo, arrogância, porque ressentimento. É um exercício de humildade. Com certeza. Né? Você vê, a gente está aqui no RNE, né? Tu tem livros aí na sua frente, a gente sempre traz livros aqui. Então, tudo que a gente compartilha aqui com quem nos acompanha, ok, algumas coisas a gente conclui, mas muito do que a gente compartilha aqui, a gente aprendeu com outros. Eu lembro quando você, depois que a gente trouxe o Caruso aqui para o Brasil, o professor Davi Caruso lá de Yale, que ele tinha o hábito de iniciar os treinamentos agradecendo os professores dele. Eu achava fantástica essa prática. Você prática. Começou a adotar essa prática, eu também comecei a adotar essa prática, né? Sempre antes das apresentações, o professor Caruso agradece os mestres dele, quem ajudou ele a compor suas pesquisas, o seu trabalho. Eu acho isso fenomenal. Porque a gente cansa de ver pessoas gastarem 20 minutos no seu currículo e parece que a pessoa fez tudo sozinha na vida, né? Tem um camarada aqui do século XII, né, a quem é atribuída a frase, né, Bernardo de Chartres, somos anões nos ombros de gigantes. Né? Então, a verdade é descoberta a partir de descobertas anteriores. E o Newton também, o Isaac Newton, o físico, né, também escreveu nos seus livros em 65, né,
em 1675. Se eu vi mais longe, foi por estar sobre os ombros de gigantes. Então, todo o conhecimento, tu que é PhD, né, que também fez o seu mestrado, eu também que estou fazendo meu mestrado, o que mais a gente faz é produzir, complementar, tem um termo que a gente usa em pesquisa, né, que é expandir a fronteira do conhecimento. Mas o conhecimento já está lá, a gente vai lá e dá um totozinho para frente, né, a gente contribui, né, e toda a nossa produção científica, todos os nossos artigos, a gente precisa ter essa honestidade acadêmica de colocar, né, todas as referências, né, da voz a todas as referências que a gente utilizou para produzir o nosso conhecimento, quer a gente concorde com elas ou não, né? Mas alguém já falou isso antes, eu falo, não, eu concordo com esse cara, ou eu acho que é um pouquinho diferente desse cara, porque de repente esse camarada ele chegou a essa conclusão num outro contexto, num outro período, ou em outra cultura, né? E aqui no Brasil funciona um pouquinho diferente, como você fez lá com o modelo de carreira ABC, né? Que tu, inspirada lá no modelo de carreira que foi desenvolvido lá nos Estados Unidos, a gente chegou à conclusão que aqui no Brasil a coisa era um pouquinho diferente, né? Mas não é porque você chegou a essa conclusão que originalmente você trouxe esse modelo. Não, a gente está aqui, ó, com base nesse modelo, a gente veio e a gente chegou a uma conclusão diferente aqui. Então, nós que vivemos, né, e nos alimentamos da produção científica, seria desonestidade intelectual se a gente não reconhecesse, não fizesse como a gente faz aqui, trazendo os livros. Tem muito podcast por aí, né, não vou citar nomes, que as pessoas são convidadas, elas começam a colocar conceitos, né, e elas tiraram do umbigo delas. A gente nunca faria isso. Então, apesar de, às vezes, parecer assim, sei lá, chato, ou pedante, ou arrogante, a gente trazer aqui os livros, é uma forma da gente reconhecer os pensadores originais que a gente está trazendo aqui. Vamos analisar um parêntese sobre isso, Mar. Eu acho legal a gente pegar essa linha de raciocínio. Às vezes eu escuto a gente e escuto pessoas também de outros podcasts e eu consigo entender quando as pessoas acham arrogante ou algo do tipo. Só que eu gosto da ideia de que a gente veio da academia e, se Deus quiser, vamos voltar para a academia. Eu gosto de imaginar, por mais que as universidades tenham se perdido em vários sentidos, então eu sei que está bastante difícil a gente viver aquela formação tradicional, né? Tu sempre comenta isso, eu também. A gente viu livros lá quando a gente estava no doutorado ou mesmo na faculdade, de quando tu estava na faculdade de administração, que ainda são ensinados. Sim, ainda são válidos até hoje. Eu lembro de meu MBA, quando eu fiz, a Luísa era pequena, nossa filha era pequena, e tinham alguns livros que eram indicados, que isso em 2007... Depois, em 2018, 2019, estavam lá os mesmos livros com as mesmas análises, porque nada contra a gente revisitar os mesmos livros. Até existem clássicos em todo lugar. Mas, primeiro, não eram clássicos. E a gente teve até professores, né? Professores que falavam, tem que beber na fonte. É. Né? Não tem que beber em quem leu da fonte. Não né? eram clássicos. Uhum. E eram livros que não acrescentavam para a complexidade do nosso mundo. Uhum. Então, a gente está vendo... Por que a gente está sempre trazendo também coisas que saem em estudos, em jornais internacionais, ou mesmo em instituições como a Korn Ferry, que é uma certificadora de recursos humanos? Porque a gente tem que procurar as fontes em cima do que está acontecendo. Quando a gente pega, por exemplo, o relatório Future of Jobs, que é do Fórum Econômico Mundial, ali a gente tira informações para a gente trazer para nós, para a gente analisar. Então, claro, a gente tem aí um grupo de autores que se pode dizer que são, entre aspas, acadêmicos, alguns, porque têm uma formação de mestrado, de PhD ou de alguma área específica de pesquisa científica. E a gente tem alguns autores mais populares, a própria Janice Kaplan, que a gente está trazendo hoje, e que são, na verdade, grandes indexadores de pesquisas. Mas mesmo esses que não são eles próprios pesquisadores, eles se abastecem de pesquisas. Sim. Então, eu acho muito ruim, e isso é talvez uma tradição que eu veja mais comum nas redes, pessoas que não estudam ou não têm nenhuma base
formarem opiniões sem dizer de onde tiram essas opiniões. Por que tem essa linha de raciocínio? Então, talvez sejamos 2 nerds mesmo, e aqui eu faço meia culpa, que isso deve ser chato. Agradeço por quem nos escuta, porque eu sei que às vezes a gente chega nos lugares, nas empresas, e eu tenho escutado isso. Eu te escuto entre uma viagem e outra. Teve um cara que esse foi o nosso ao concurso, que me disse que nos escuta nos intervalos da produção, né? Não, e ao mesmo tempo tá na minha lista de pendências lá, um dos nossos alunos num projeto corporativo que pediu que a gente fizesse uma curadoria dos livros que a gente menciona nos nossos workshops. Pois então. Eu sempre devo isso também. Claro, e eu tenho uma dica que me veio também da Ritinha, vou contar porque a Rita já esteve aqui no nosso podcast, que ela disse, vamos fazer um resumo dos livros que a gente fala no Arena e botar cards para as pessoas olharem, né? Gosto da ideia também. Mas o que eu quero dizer, Ma, é que a gente tem que parar de achar que o gosto por aprender tem a ver com arrogância. Isso que eu acho bastante pobre. O gosto por aprender tem a ver com essa gratidão de, sim, as pessoas e o trabalho delas em busca desse conhecimento. Então, eu também entendo que o anão no ombro de gigantes é um exercício de humildade, de gratidão pelas pessoas que pesquisam e que vão atrás das informações e que embasam o seu pensamento. Então, não é porque a gente pode valorizar o pensamento de qualquer pessoa, e claro que num papo de bar seria chatíssimo, né? Nós pegar assim e sair tirando nomes de autores. Mas não é por causa disso que a gente vai deixar de valorizar a pesquisa. Não é o espírito, aquele espírito que a gente tem a brincadeira, né? Não sei, não quero saber e tenho raiva de quem sabe. Não é por aí. Não é por aí. Então, eu acho que isso entra o amor ao aprendizado, que é uma virtude minha e tua. E de muitos que nos escutam. Muitas pessoas que acompanham o nosso podcast, que são pessoas que contratam nossos serviços na Conexão IE, ou que são até mesmo parceiros de trabalho, têm esse mesmo amor ao aprendizado. E, aliás, nós somos muito gratos, né, quando as pessoas nos dão esse feedback, né? Te escutamos, né? A gente acompanha na viagem. Nossa, quanta gratidão. Obrigado você, então, que nos acompanha, né? Já que é a ação de graças. E né? a gratidão às pessoas que nos acompanham e que nos incentivam a trazer mais. Então, tem vezes pessoas que também perguntam como era mesmo o nome daquele livro que vocês mencionaram? Ou como é que é mesmo o vídeo o filme que você recomenda? Ou ainda, Ali, já conheceu esse outro filme aqui, ó? Olha que bacana, esse aqui também fala desse assunto. Também a gente adora receber, né, dicas. Isso. Então, é muito legal essa troca em cima do amor ao aprendizado. Então, deixa eu comentar um pouquinho desse livro aqui, Má. Vamos lá. Que eu acho que esse é o carro-chefe desse episódio, tá, gente? O Poder da Gratidão, dessa autora chamada Janice Kaplan. E ela é uma autora best-seller do New York Times, porque ela faz uma espécie de compêndio. Não sei se ela efetivamente é jornalista, mas ela trabalhou, sim, para programas de televisão e ela organiza muito dos materiais. E o que é muito bacana nesse livro dela é que ele é recheado de pesquisas. Diferente de outros que a gente já trouxe, que tem também essa proposta, é muito leve, ela é basicamente um relato autobiográfico. Eu acho até que ela se expõe um pouco, ela fala até do casamento dela aqui. Mas o que eu achei bem bacana é que, assim, ela tenta ser grata. Logo no início, ela comenta um episódio que o carro dela quebrou, e aí ela foi tentar conseguir ajuda para se locomover para uma reunião importante que ela tinha. E no caminho para essa reunião, um carro passou e sujou toda a roupa dela. E ela foi numa loja, comprou uma saia, e o cliente até elogiou a saia dela, enfim. E aí ela tá contando essa história para uma amiga, e a amiga dela diz, mas como é que tu não tá brava, né? Tu tá sem teu carro, tu perdeu a roupa que tu tava, Ela disse, não, primeiro eu fiquei grata porque o meu carro conseguiu ficar funcionando por 200 mil quilômetros. Isso dá para um carro funcionar tudo isso? Dá para funcionar. E ela disse, nunca pensei que ia conseguir tudo isso do carro. Então, já tenho que ser grata por tudo que ele me deu, né? Segundo, que eu tinha dinheiro para comprar uma saia e que deu tempo de chegar na hora exata na reunião e eu não estourei meu cartão comprando a saia. Então,
é meio que assim, de fato, como olhar de uma perspectiva. Uma abordagem estoica, né? Não é o que acontece, é como você reage ao que acontece. Exato. É o que você faz com que a vida faz com você. Uhum. E ela disse que ela estava nessa vibe, nesse dia aí, porque ela tinha se programado a fazer 1 ano de gratidão. Ah. E esse livro, e aliás, fica o convite para todos nós, né? Imagina que legal ter essa postura todos os dias. Então, ela vai trazendo, capítulo a capítulo, pesquisas de benefício da gratidão. Então, primeiro ela começa para o casamento, amor e família. Depois, dinheiro, trabalho e as coisas que possuímos. Eu falei aquela história do eu tenho, você não tem, né? Como a gente pode inverter essa lógica e transformar isso numa coisa virtuosa. Depois, gratidão e saúde. Aí entram os estudos de psicologia positiva, de como as emoções positivas nos garantem um melhor enfrentamento das doenças, inclusive melhoram o sistema imunológico. Tem muitos estudos nessa direção. Depois, enfrentar, cuidar, conectar. Como é que você consegue enfrentar adversidades a partir da gratidão? Aí entra bem estoicismo na veia. Então, assim, muito legal. É um livro que tu termina de ler, tu já sai grato. Uhum. Então, fica aqui a dica pro pessoal. Eu tava falando aí, Ali, e tem aquela expressão, né, em inglês que é take things for granted. Tomar as coisas como já certas. Já certas, né? Então, não, mas é assim mesmo que tinha que ser, né? Então, uma postura de take things for granted, né? Ou de eu vou usar a frase aqui, não, mas isso acontece porque eu tenho sorte, né? Alguma coisa assim nesse sentido, né? Como se isso você fosse um predestinado, né? Alguma coisa assim. Acho que isso é uma coisa assim perigosa, né? Ah, tu está dizendo então que seria o lado perigoso da gratidão? Não, de não ser grato, né? Ah, entendi. Entendeu? A gratidão te põe numa postura humilde. Isso, te põe numa humildade, então te ajuda, né, a fazer face a essas adversidades e também te coloca numa postura, né, de uma consideração empática, né? E abertura para receber. Abertura para receber e abertura para mim para doar ou para dar para quem está em necessidade, né? Porque eu acho que eu fico com aquela coisa que o próprio Caruso falava, já que a gente mencionou ele, né? Por exemplo, quando você está falando em perceber emoções, né? Então, é uma via de mão dupla, né? Você perceber em você ou perceber no outro, você está exercendo a percepção emocional. Você ser grato, né, por o que fizeram contigo, eu acho que está muito próximo a você se dispor a ajudar o outro. Né? É meio que uma via de mão dupla. Isso, e eu acho que é a mesma... O mesmo valor, a mesma chavinha dentro de nós que é acessado. Uma pessoa que ela tem mais consciência de que ela tem muito o que agradecer para Deus, para o universo, para os outros, eu acho que ela tem mais facilidade também de se doar. Né? Uma pessoa que se doa, por que ela se doa? Eu acredito, e quero ouvir tua opinião sobre isso, que é uma sensação de abundância, né? Então, por mais que tenha me sido tirado, como foi o caso desse exemplo aqui da Janice, mas tem de sobra aqui, né? Por mais que me faltou agora, eu tenho um monte aqui que eu posso agradecer. E porque eu tenho um monte aqui, porque eu tenho de sobra, fica mais fácil para mim também doar, fica mais fácil também ajudar. Então, as pessoas que são mais caridosas, as pessoas que são mais voltadas a exercer, se conectar com o mundo, né? O que eu vim fazer aqui? Ontem a gente estava numa viagem, né? E a gente estava falando, nossa, mas o que está acontecendo nessa geração? E a gente estava falando se era falta de Deus ou se era, né, falta de esperança, falta de fé. E a gente estava concluindo, ou pelo menos eu estava concluindo, que quando você encontra o seu papel, quando você encontra o seu significado, aquilo que você pode contribuir,
você se encaixa melhor, né? É mais fácil para você produzir sentido. E o estar encaixado na sociedade que você vive, você estar conectado, essa conexão é uma conexão de via de mão dupla. Então, você reconhece que você recebe da sociedade e você reconhece que você também tem que doar, né, suas competências, seu tempo, a sua proficiência também para essa sociedade. E doar não necessariamente dá de graça. Quando você é um profissional, eu sou um profissional remunerado. Sim, mas eu venho aqui e eu me dou, né, quando eu estou aqui sendo remunerado. Uhum. Eu sou professor, né? Eu posso realmente me preparar para dar uma aula, me dedicar de coração e alma para essa aula e para o crescimento, para o aprendizado dos alunos. Eu posso fazer de conta que eu estou dando uma aula e, pessoal, leia esse artigo e faça um resumo aí. Eu te ouvindo falar, Ma, eu fico pensando que talvez o que tu queira dizer é que a pessoa grata, ela não sente que o mundo deve nada para ela. Uhum. E também ela não está devendo nada para o mundo. Não existe dívida. Existe trocas, créditos, possibilidades que vão sendo compartilhadas. Uhum. Então, o bem que eu recebi é um bem que daqui a pouco eu estou passando adiante. E a gratidão é um antídoto contra essa sensação de escassez. Ai, vai faltar, vai faltar. Não, não vai faltar. Se você lembrar que lá atrás lhe foi provido, por que daqui para frente não será? Eu me lembrei de um outro trecho do que a gente vem ouvindo na estrada. A gente vem ouvindo muito podcast e às vezes até a gente estrada. mesmo se escuta, viu, gente? Às vezes, mas eu não sou tão narcísica de ficar me ouvindo, né? Porque eu sempre vejo um monte de defeito. A gente fala muitos muitas pausas. Tu engolindo água eu também. Dá pra ouvir tudo, né? Dá pra ouvir tudo. Ninguém merece, né? Mas acaba sendo a nossa terapia também. Bater um papo com vocês aí, quem sabe, que estão nos ouvindo, né? Eu me conecto muito com as pessoas o tempo todo, mesmo que eu não esteja falando para alguém, eu sinto como se a gente estivesse batendo um papo com amigos aqui, né? Mas fecha parênteses. Então, eu estava me lembrando de um trecho de um programa do Ramsey, aquele podcast. O Ramsey é um cara que faz... Educação financeira. Educação financeira. E eu gosto muito da maneira como eles conduzem. Sonho meu que um dia a gente possa fazer isso na Arena, ou como o Chuck faz no Take the Wheel of How You Feel, que é o programa de rádio do nosso amigo lá. Que as pessoas ligam, comentam suas histórias, suas dificuldades, e o povo que está ali comenta o que acha que poderia ser feito ou o que ele deveria prestar atenção, né? E é muito legal, porque não necessariamente são conselhos, eles ajudam a pessoa a esclarecer a situação que ela está vivendo. Bacaníssimo se a gente puder fazer isso um dia no Arena, né? Mas como ainda é gravado e tudo mais, a gente não tem essa função. Quem sabe um dia a gente abra um WhatsApp só para isso, né? Manda seu case para a Arena. Que legal, hein, mano? Mas, enfim, estava esse cara contando que ele tinha o seguinte dilema. Ele ia receber dos pais $20 mil lá de um presente de casamento. E ele estava preocupado porque os pais dele não eram pessoas de muitas posses e ele estava preocupado que os pais dele não teriam esse dinheiro disponível, assim, porque afinal de contas ele não sabia como estava a aposentadoria dos pais dele, que eles trabalhavam muito. E 20 mil não é uma fortuna, mas também não é pouca coisa para uma pessoa que tem um salário, sei lá, de 4, 5 mil por mês. Sim, traduzindo aqui para o Brasil seria 100 mil 100 mil reais, um pouco né? Mais. Um pouco mais, porque deve estar quase 6 já o dólar. Né? Enfim. 110 mil, vai. Que seja, ele achou que era demais, né? E ele não sabia o que fazer. E aí os pessoal dando diferentes conselhos de, ok, se eles podem, se eles não podem. E aí tem uma moça que comenta lá, não vou saber o nome dela, que pena, que ela disse, eu acho que você só não pode bloquear a bênção. A bênção de receber e a bênção deles de te dar. E eu achei tão lindo isso. Porque receber algo é uma bênção para quem dá e para quem recebe. É um presente, o tal do presente que a vida te dá. Então, a gratidão, ela cai bem em quem se predispõe a receber e a dar. É o que tu acabou de comentar. Então, aí, enfim, eles comentaram, quem sabe tu guarda esse dinheiro para caso um dia eles precisem, tu poder ter, né? Acho uma boa. Eu acho que era o que eu faria se estivesse na situação desse cara.
Guarda, se tu não vai usar agora, mas aceita a bênção. Ou passar adiante, né? Como um outro outro falou sugeriu. Dia você pode também estar nessa mesma situação de vai ajudar dar pro teu alguém, filho, né? quem sabe? Um filho, um neto. Um neto. Então, eu achei muito lindo, porque o princípio da gratidão é esse. Ele tem a ver com a graça recebida, a graça que eu vou passar adiante. Por isso que é ação de graças, né? É algo, uma bênção que chega para mim. E que eu posso ter o exercício, e aqui a gente já vai para as dicas, né? Como é que a gente traz a gratidão para nossa vida? Como é que a gente promove na nossa família filhos gratos, por exemplo? Muito se escuta, ai, que geração ingrata, eu não tinha tudo que tem, eles estão sempre reclamando. O que você faz para promover a gratidão na tua família? O quanto você incentiva esse jovem, essa criança, esse adolescente a contribuir com a rotina da família, com o seu próprio autocuidado, em primeiro lugar, mas também com o descanso dos pais. Então, quando tu tem um diálogo que é passivo-agressivo, do tipo, eu fiz tudo por eles, eles não fizeram nada por mim. O quanto você permitiu que as pessoas chegassem até você para distribuir bênçãos para você, para as pessoas que você ama poderem praticar o amor por você e para você. Então, é muito bonito a gente pensar nessa economia das trocas aí. E como você falou, isso é uma cultura de família. Eu lembro quando eu era criança discutindo, uma criança ouvindo a conversa de adultos, né? Porque quando a gente viajava de férias, parecia lá toda tiarada e tal. Então, às vezes eu ficava na casa de um tio, na casa de outro tio. E família italiana do interior de São Paulo, gente. Imagina o tamanho da família aí. Não vou falar o nome, né? Para não expor ninguém, mas eu lembro, né? De uma conversa assim muito estranha, né? Quando eu era criança, que olha só, quando alguém te faz um favor, né? O que a gente diz? Muito obrigado. Então, o obrigado, eu estou obrigado a te dar alguma coisa em troca porque você me deu alguma coisa. Então, a gente fala muito obrigado, né? Mas a gente nem para pensar no que a gente está falando, né? Então, eu te fiz um favor, eu me dou o direito de te cobrar esse favor. Então, eu não te dou de graça. Sim, né? uma hora tu vai me pagar. E tinha gente que... tinha gente que buscava não aceitar favores ou não aceitar a de graça, para não se ver obrigado. E isso eu acho muito triste, né? As pessoas se isolarem, né? Tu quer um pedacinho de chocolate? Não vou aceitar, porque eu tenho um outro doce aqui e eu também vou ter que te dar um pedacinho. Então, sabe essa decisão por não dever nada a ninguém? E isso ecoa em algumas famílias. Tem músicas sobre isso, né? Tem canções que, né, colocam assim essa cultura de não dever, né, para não ter que dar em troca, né? E eu acho isso muito triste, né? Porque, de novo, né, quando eu falei, como assim, você realmente acha, né, que você não deve nada, né, para ninguém, que você não deve nada ao universo, né? Eu usei aqui a expressão, né, filho de chocadeira, né? Você teve um pai, você teve uma mãe, você foi trazida, você teve professores, né? Puxa vida, a roupa que você está vestindo, alguém fez o feitio dessa roupa, alguém plantou o algodão, colheu o algodão, sabe? Então, eu acho muito triste quando a pessoa tem esse pensamento de não cultivar a gratidão e não ter noção, né, do quanto a gente depende uns dos outros na sociedade. Eu acho que isso foi nos isolando, criando tal individualismo que a gente fala também na nossa sociedade e que permite que a gente não troque tanto, né? Eu vi um post também sobre a importância da mesa de comida. Já que a gente está falando em trocas de doces aí. Tem alguém que está com craving aqui. Tá bem na hora, me dá vontade de comer um doce, né? Eu tô tentando tirar o açúcar da dieta, gente. Chocolate, nossa, agora me veio isso na cabeça.
Mas assim, eu lembro que meu pai era cozinheiro, o pessoal já sabe, né? Meu pai cozinhava muito bem, era militar e cozinhava muito bem. Era conhecido por todo mundo ali as comidas que o Gonzaga fazia. E às vezes que a gente recebia as pessoas à mesa de refeição, a fartura da comida, a quantidade de pratos, os cheiros, os gostos, né? Tudo, desde as bebidas, inclusive, quem ia lá em casa, o pai queria saber o que a pessoa queria poder beber, né? Tinha ali um buffet, na verdade era o bar, né? Que se falava que tinha nas casas também, para poder saber o que beber. Então, essa conexão entre ser um bom anfitrião e ser uma pessoa que se abre às bênçãos da vida estão muito próximas. Então, a gente está voltando a esse ponto. Você favorece a gratidão quando você também é uma pessoa generosa. A generosidade conversa muito com a gratidão. E isso vale não necessariamente com presentes e comidas, tá? Uhum. Eu tô pensando que aqui no coletivo eu tô sempre dando também paçoquinha, né? Eu sou a tia da paçoquinha. A gente tem o pessoal que trabalha aqui, né? Chega sexta-feira, o pessoal já fica perto ali da nossa sala, porque já sabe que eu vou distribuir paçoquinha. Doce ou travessura. Doce ou travessura. Doce ou travessura. Eu gosto de oferecer, eu acho gostosa essa sensação de ver alguém recebendo. Mas eu queria dizer que a generosidade não precisa ser com uma coisa física. A gente elogiar uma pessoa, a gente olhar com um olhar de gratidão. Tava na ponta da língua isso, né? O quão pouco a gente precisa para ser generoso. A semana passada eu estava fazendo a gravação lá no Simers, né? A Alessandra foi gravar lá um curso de emoções, né, para o Sindicato Médico aqui do Rio Grande do Sul. E ela teve que fazer uma gravação de manhã, uma gravação de tarde. De tarde eu fui lá buscá-la. Como atrasou um pouquinho, eu estava num shopping center aqui de Porto Alegre esperando a Alessandra. Né? E, ia demorar mais 1 hora, era ali no finalzinho da tarde, a gente pretendia jantar juntos. Eu falei, vou tomar um cafezinho. Né? Então tinha ali um café no shopping, que era um café mineiro. Nossa. Né? Eu não vou lembrar. Nós voltamos para as comidas, hein, Mar? Né? Já que estamos aqui, vamos atolar o pé na jaca. E era um café mineiro, né? O nome era Bom Demais, uma coisa assim, né? E pelo jeito era bom demais. E eu pedi um cafezinho, né? E pedi uma porçãozinha de pão de queijo. Bom demais. Vamos patrocinar o Arenê aí, ó. Vou ter atrás do Bom Demais agora. E eu comi aquele pão de queijo e estava gostoso aquele pão de queijo. Nossa, eu falei assim, fazia tempo que eu não comia um pão de queijo tão gostoso assim. Chegou a hora de te encontrar, eu fui pagar. E era a dona ali, era um café familiar. E dava para ver que era a esposa, o marido, né? E aí tinha funcionários ali. Eu estava ali no caixa pagando. E a gente fica assim, né? Falo, não falo, falo, não falo, falo, não falo. E aí terminei de pagar, eu estava quase indo embora, né? Mas eu falei, não, eu vou falar. Né? Deixa eu falar uma coisa para a senhora. Né? Fazia tempo que eu não comia, né, um pão de queijo tão gostoso assim. O sorriso que abriu, né, na cara dessa senhora, né? Ela me contou a história do pão de queijo, que ela botava queijo canastra, né, na massa do pão de queijo, e de fato, né? Mas o que me custou fazer aquilo? E quase que eu não fiz, né? Por assim, não vou atrapalhar aqui, tem gente na fila para pagar, sabe assim, a vida na cidade nos deixa mais duros. Nos deixa mais duros, né? Afasta a gente dessa conexão com as pessoas. E como a gente precisa se policiar para manter essa conexão. Então, às vezes, como tu falou, um comentário, um elogio, né? Alguma coisa assim, nossa, né? Como é que tá teu filho? Como é que foi o final de semana? Você vê a vida voltando assim para o rosto da pessoa, quase como se a pessoa recebesse isso em choque, né? Porque a pessoa está ali na labuta, ali na... E não custa nada, né, fazer um ato desses, né? E quem sabe, agora a dica que eu disse que eu ia dar, que eu não dei ainda, uma das dicas mais fáceis para a gente praticar a gratidão é todos os dias ter um diário de gratidão. Isso é bom. E isso não é assim uma lista enorme, pode ser umas 3 ou 4 linhas. Hoje sou grato por... E aí? O que eu sou grata? Né?
Dá para a gente colocar em sequência por semana? Dá para a gente fazer uma oração antes de deitar? Dá. Mas escrever tem um poder muito grande. A gente colocar no papel. E se treinar a descobrir pelo que você é grato no final do dia, é muito legal. Experimentem aí uma semana que seja, né? 2, 3. Esse pessoal que tem dificuldade de dormir, né? Que tem dificuldade de se desligar, em vez de deitar na cama e ficar lá no celular, né? Como é que chama? Navegando nas redes sociais até pegar o sono. Faz isso, ou faz o diário, ou então faz aquela meditação ativa, né, de você depois de fazer um escaneamento corporal, ou termina pelo escaneamento corporal, mas rever o seu dia, né, o que aconteceu, as coisas pelas quais você é grato, e o é que muito você legal aprendeu, essa prece da gratidão, né? de você terminar ao agradecer, dirigindo para essa pessoa que, por exemplo, essa senhora quando recebeu essa fala tua. Com certeza foi um momento bacana do dia dela. E que se a gente se deixa atropelar pela rotina, esses momentos tão especiais passam batido. E todos nós temos motivos. Às vezes por alguém que foi lá e... Estava pensando, por exemplo, no nosso prédio lá, estava com um problema na frente. E agora temos um problema no encanamento lá. Fizeram já uma modificação na fachada. E tá muito bonita a fachada. Já logo vão trazer as luzes de Natal. Então, agradecer pelas pessoas que deixam a nossa vida mais bonita. Agradecer pela tua alimentação. Como tu falou, aquilo que tem na tua mesa, alguém plantou, alguém colheu, alguém foi até o mercado e botou lá para você comprar na bandejinha e levar para casa. Então, assim, são tantas coisas para a gente agradecer. Se a gente pensar como era a vida dos nossos antepassados, dos nossos avós, dos nossos bisavós, o que eles entendiam por uma vida próspera, e quando se desejava prosperidade, o que eles desejavam, eu acho que eles jamais poderiam sonhar viver com um tipo de facilidade que a gente tem hoje. A facilidade... Bom, ontem a gente chegou, me lembrei agora também, chegamos de viagem, e a gente tem uma filha já na faculdade, né? Então a gente não se preocupa mais com o que ela vai comer. E a gente chega e tem na mesa da cozinha uma combinação estranha de molho de tomate, leite, o que mais que tinha lá? Leite de coco. E o que ela falou para nós? Que quem deu o cardápio e ensinou com camarão lá, que ela fez uma massa, foi o ChatGPT. Caramba! Imagina nós ter um ChatGPT para pegar o que tinha sobrado na geladeira e fazer uma comida, né? Então é muito legal, são facilidades que a gente tem e que fazem a vida mais fácil. Sim, temos outras coisas para ver de ruim? Claro que sim. Não estamos dizendo que o óculos cor-de-rosa é o único que existe para a gente enxergar a realidade. Mas como é bom olhar para a realidade procurando essas bênçãos diárias que nós temos. Lembrei, é incrível a conexão que a gente está. Tu falou a palavra-chave, né? Sabe o que estava na minha cabeça agora? O Samba da Bênção. Que lindo! O Samba da Bênção, né, do Vinícius, né? Ouçam aí. Procurem aí no Spotify. Ele começa ali, né? É melhor ser alegre que ser triste. A alegria é melhor que a coisa que existe. É assim como a luz do coração, né? E vai, né? E ele termina ali as estrofes. E aí, ao som do violão, ele começa a pedir a bênção a todos os parceiros, né? E ídolos. Né? E guias também, depois ele diz. Né? Maestros, parceiros, amigos, né? Aí vai, do Pixinguinha, do Tom, né? Todas as pessoas que fizeram parte da carreira musical dele, ele pede a bênção, né? Então, olha só, ele vai além, né? Não apenas ele agradece e reconhece, né, com essa música, com esse samba, que esse samba é nossa, né? É muito lindo, né, o Samba da Bênção. Mas ele agradece e ele pede a bênção. Que legal. Né? Então, assim como você... A gente pedia antigamente. Você zelou por mim lá atrás, eu peço que você siga zelando por mim. Né? E muitos daqueles parceiros ali já nem estavam mais, né, entre
entre ele e Lainá já haviam falecido, né? Mas ele pede a bênção, né? Antigamente a gente também pedia, né? Bênção, avô, bênção, avó, né? Então, o pedir a bênção, né? É um reconheço, né? Eu te vejo e agradeço pela tua proteção e rogo para que você siga me protegendo, né? E a gente fala, né? Deus me abençoe, né? Nossa Senhora, Deus te abençoe, né? Ou sim, né? Te dou minha bênção. É uma gratidão plus, né? É uma gratidão. Eu estou lendo aqui sobre a bênção, olha que bonito aqui, ó. O que significa tomar a bênção? Significa pedir, desejar o que há de melhor na vida de alguém. Olha lá. Então, quando a gente pede Deus te abençoe, ou a gente pedir a bênção, vó, bênção, vô, a gente está pedindo para que essa luz de Deus, as maravilhas de Deus, cheguem à vida das pessoas. Então, acho muito lindo a gente imaginar como nós podemos acessar esse estado de ser mais aberto ao que é de bom, né? E a gente pode promover isso na gente mesmo e nas pessoas que nos cercam, abençoando também as pessoas que a gente ama. O Vinícius, ele pede a benção para Xangô, para Nossa Senhora, para Caíme, João Gilberto, Pixinguinha, Cartola, Ismael Silva, Heitor dos Prazeres, Nelson Cavalquinho, Geraldo Pereira, Ciro Monteiro, Noel Rosa, Ari, Oxum, o Tom Jobim, né? Nossa, Baden Powell, todos os caras aqui. E, enfim, é lindo, né? Ouçam aí Samba da Bênção. Que legal. Que é nesse espírito aqui dessa gratidão. É muito lindo. Eu sempre falava do Samba da Bênção quando a gente falava de alegria e tristeza, né? Porque no filme Divertidamente, já que a gente começou com a Galáxia da Alegria, a tristeza vai embora. A alegria tenta buscar ela de volta, porque ela tinha afugentado a tristeza da cabine de comando. Aliás, nosso mundo hoje espanta a tristeza também com muita facilidade, entendendo que ela não tem nada a nos contribuir. Mas a tristeza fala das coisas que a gente perdeu. Fala das nossas... das coisas que ficaram para trás, os eus, inclusive, que a gente perdeu, as vidas que a gente perdeu, de pessoas vivas e de nós mesmos, que deixamos de ser o que éramos. Então, em determinado momento, a alegria vira para a tristeza, e eu já dei esse spoiler aqui, vou dar de novo, e diz, eu não existiria sem você. E isso é uma maneira também da gente entender que todo mal que nos acontece, ele pode anteceder algo muito bom. Ou ainda, que a gente só realmente é feliz quando a gente sai da percepção de que a gente só tem perdas. A gente começa a se abrir aos ganhos que a vida nos traz, né? E no Samba da Bênção, tem um momento que ele diz isso. Tá aqui o trecho, né? Me desculpe quem gosta aí de... Como é que chama os outros tipos de samba? Sei lá, pagode, etc, né? Esse é o verdadeiro samba, né? Fazer samba não é contar piada. Quem faz samba assim não é de nada. O bom samba é uma forma de oração. Porque o samba é a tristeza que balança. E a tristeza tem sempre uma esperança de num dia não ser mais triste, não. Isso, eu adoro esse trecho. Tu já sabia que eu ia comentar. A gente parece que combinou, né? Combinamos, né? Por último, gente, aqui no livro que a gente trouxe do impronunciável. Do impronunciável. Olha ele aqui, ó, né? Csikszentmihalyi. Mikhail Csikszentmihalyi. Eu desafio você a conseguir botar o Google desse negócio. Te aconselho a botar um nome mais fácil, ó. Flow aqui, ó. Ele é reconhecido, junto com o Seligman, né, como um dos precursores da psicologia positiva, né? Exatamente. E o que eu acho muito interessante, eu sei que não é uma ligação direta entre ele e a gratidão, ele fala muito sobre o que nos faz entrar em estado de flow, que é um estado de apreciação da experiência humana, que a gente poderia dizer que antecede ou que está conectado com o sentimento da gratidão. E ele fala que para isso a gente precisa da tal personalidade autotélica, né? Então, uma personalidade autotélica, resumindo, tá? Trocando em miúdos, ele vai falar sobre isso aqui na página 104, mas que eu acho fenomenal esse conceito. E eu falei sobre isso no curso para o pessoal do Simers. Eu associei lá, porque a gente faz várias conexões possíveis, e dessa vez eu achei importante associar
a importância da atenção. O que vem a ser essa atenção? Para onde você coloca o teu olhar mental? O que você efetivamente registra do teu dia? Aquela velha brincadeira que a gente faz em sala de aula. Se tem 20 pessoas na sala, tu recebe 19 avaliações, 18 só te elogiam e uma não te elogia, por que tu só lembra dessa uma que não te elogiou? Essa uma pessoa que te criticou, que achou defeitos em você? Por que a gente tem um foco tão grande nas coisas que não estão dando certo? E a gente tem pouco tempo, pouca atenção, pouca apreciação das coisas que estão dando certo. Alguns têm até dificuldade, né, área de receber elogio, né? Isso, as pessoas ficam até meio ressentidas, assim como a história de eu não aceito porque eu não quero te dever, eu vou fazer sempre mais por você, porque eu não conto que você consiga fazer e porque eu acho que é assim mesmo, eu tenho que fazer um monte para receber quase nada da vida. Um certo até masoquismo, que muitas pessoas acabam caindo nessa armadilha. De uma certa dependência de ser o bonzinho que só faz, mas que nunca precisa receber. Ou que os outros nunca sabem como essa pessoa sabe, que também é uma forma de perfeccionismo. Então, essa leveza na forma como tu trata o outro e como tu trata também as intempéries da vida, eu acho que isso ajuda demais a gente a lidar, porque agora estamos entrando nas últimas semanas do ano e a gente bem sabe que as pessoas estão muito mais tensas, estão bem estressadas, a gente viu até no trânsito como isso está aumentando, esses estresses, assim. E a gente vai precisar, sabendo que isso é o que nos cerca, que temos esses momentos sim acontecendo, quais são aquelas pequenos pontos de luz, os focos de luz, nos quais a gente vai respirar fundo e absorver isso para nós. Não, isso é muito importante, né? Tem muita empresa agora fazendo planejamento estratégico, fazendo planejamento orçamentário, e a gente está numa vibe de fim de ano, né? E essa vibe de fim de ano leva a uma correria por a gente conseguir fazer, entregar tudo que a gente não entregou, e a gente já começa a pensar tudo que a gente vai entregar, né, o ano que vem, tudo que a gente precisa fazer. Não, já vai começar as listas do que a gente quer fazer. Todos os estudos listas. Então, até para você ter mais paz, discernimento, foco, né? Como a gente está ali no final de novembro, já foi quase um ano. Está indo já. Então, não foque só nos defeitos, nas falhas, nos to-dos. Nada impede, apesar de não ter terminado o ciclo, você olhar para os 11 meses anteriores, né, tudo que aconteceu. Imagina quantas superações ou quantas histórias de superação a gente pode contar, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, que a gente foi acometido pelas enchentes, etc. E a gente sabe que nem todo mundo, né, se recuperou, mas as pessoas estão recuperando, estão fazendo o que elas podem. A gente estava chegando em Porto Alegre ontem. Eu pensei na mesma imagem. Tinha era de noite, né? Uma família. E tinha uma família num pequeno comércio, né, numa avenida movimentada aqui de Porto Alegre, e o pessoal estava levantando o piso do comércio e instalando uma rampa de acesso, talvez para se precaver, né, numa eventualidade de uma próxima enchente, de eles não serem atingidos. Mas eles estavam lá de noite, passando. A filha brincando na frente e eles terminando a obra, né, do erguimento do piso, né, do pequeno comércio deles. Então, nossa, né, sempre vai ter muito o que a gente fazer, sempre vai ter muito o que a gente ainda precisa conquistar, o que a gente ainda quer garantir, os riscos que a gente quer eliminar, mas não faz mal a ninguém. A qualquer momento você olhar para trás, né, e ver tudo que você já conseguiu, tudo que você já conquistou, e a gente ser grato por tudo isso que a gente recebeu, por toda a ajuda que a gente teve, e munido dessa força, tá? Agora vamos com mais otimismo encarar o que ainda precisa ser encarado, né? Lindo demais. 3 dicas, então, de gratidão deixamos aqui nesse episódio. A primeira dica: quem são as pessoas que você agradece por ser quem você é hoje? Teus mentores, teus mestres de vida. Teus professores.
A segunda dica, esse diário de gratidão ou de fechar a tua semana, que seja pensando nas coisas boas que te aconteceram e pensando agora no longo prazo, no ano inteiro, o que você conseguiu esse ano de bênçãos na tua vida, o que você tem de grato a manifestar no mundo. Né? Empoderado disso, né, encarar os próximos desafios aí, que sempre vai ter, né? Na vida sempre vai ter desafios. Com gentileza, porque a gente já viu que gentileza atrai gratidão. Sim. E a quarta dica, ouvir o Samba da Benção. Show de bola. Pronto, mais uma dica da Cartola. A gente é grato por Vinícius, né, Mar? Grato por Vinícius, grande poeta. Isso aí. Obrigada, então, pessoal. Eu já saí mais grata desse RNE, saí leve, gostoso, né? E até a próxima, gente. Até a próxima.